Sorriso com dente amarelo e desgastado dá um aspecto de um sorriso de uma pessoa idosa, não é mesmo? Olha esse caso aqui que chegou para mim no consultório. Olha só. Pois é. Observa que se você for parar para pensar quantos anos essa pessoa tem, provavelmente você vai dar mais de 50 anos para ela, não é mesmo? Só que não, esse paciente tinha apenas 32 anos quando chegou no meu consultório. Ele chegou no meu consultório há mais de 10 anos atrás, com histórico de bruxismo muito severo e, além disso, erosão ácida. Ele tinha o hábito de tomar muitas coisas ácidas. Depois de uma avaliação e um planejamento minucioso, a gente conseguiu transformar esse sorriso através das facetas de porcelana. E olha só como ficou esse resultado. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Eu sou apaixonada nesse caso. E além disso, tem mais de 10 anos que eu faço o acompanhamento dele. Ou seja, mesmo um paciente que tem um bruxismo severo, ele fazendo o tratamento de maneira correta, ele pode sim realizar os sonhos de ter um sorriso perfeito novamente. Então, se você quer ter um sorriso como esse, clica aqui embaixo e agenda agora mesmo o seu horário comigo. Hoje eu vou te contar um dos casos mais incríveis que eu já fiz no meu consultório. Essa é a Mayara, uma jovem engenheira, influencer e mãe do Bernardo. Como ela mesma contou no Instagram, desde pequena ela sofria na hora que ela sorria, porque ela sempre tinha que ficar segurando o sorriso para a gengiva dela não aparecer tanto nas fotos ou então em algum evento que ela participava. E isso incomodava ela demais. Ela achava que isso não tinha solução, porque o caso dela, na cabeça dela, era tão complexo que não teria jeito. Até que apareceu eu. Então, primeiro, começamos fazendo uma cirurgia na gengiva para remover o excesso. E além disso, fizemos botox para sorriso gengival. Assim, o lábio dela não ia subir tanto na hora que ela sorrisse. E os dentes? Os dentes eram pequenos e nem tão branquinhos. Então, com isso, a gente colocou as lentes em resina. E, gente, olha esse resultado! Olha esse resultado, gente, não ficou incrível? Agora ela ficou parecendo capa da Vogue. E além disso, ficou com uma cara de rica, não é verdade? E agora, com um sorriso perfeito, a Mayara pode sorrir à vontade, sem ter vergonha. Isso só mostra que com um tratamento certo, todo mundo pode sorrir e ainda brilhar mais. Então, se você também tem esse sonho, vem comigo e vamos realizar essa mágica juntos! Eu realizei o meu sonho de criança, transformando os dentes da secretária da escola que eu estudava. Esse é o Transformando CPFs da Eliana. Quando eu era criança, o dente da Eliana me incomodava. Toda vez que eu entrava pela escola, eu olhava ela sorrindo e eu pensava: gente, o que aconteceu com esse dente da Eliana? Depois ela veio me contar que outras crianças já perguntaram: Eliana, o que aconteceu com o seu dente? Tá caindo? E ela não veio aqui no consultório para tratar a estética dos dentes. Ela veio para uma consulta de rotina. E eu falei: Eliana, você nunca se incomodou com esses seus dentes? E ela falou: doutora, a vida inteira. Só que todo dentista que eu ia falava: isso não tem jeito. E agora eu tô velha para poder tratar desses dentes. E eu falei: que isso, Eliana? Nunca é tarde. Bora tratar esse dente aí. Na minha opinião, a gente vai pedir umas documentações e eu vou te encaminhar para a doutora Wendy, que é a ortodontista que atende no meu consultório. E depois de alguns estudos, a gente chegou à conclusão que sim, ela era apta a usar o aparelho. E, gente, olha como que era o dente da Eliana. Não era mesmo diferente?
Olha só que coisa mais linda que a Eliana ficou. Olha ela no Dia da Mulher aqui no consultório. Ai, gente, não aguentei. E agora me conta nos comentários, existe idade pra gente realizar um sonho? Doutor, usei aparelho, mas quando eu tirei, sobrou um espacinho entre os dentes da frente. A dentista fez uma resina, mas eu não gostei do resultado. Além disso, toda vez que eu tento fazer clareamento, o meu dente não clareia do jeito que eu quero. Tem como a gente resolver? Foi assim que essa paciente chegou ao meu consultório. É sempre bem desafiador quando o paciente já tem um dente bonito e só quer mudar alguns detalhes. E ela tinha uma preocupação muito grande de não ficar um branco artificial, então por isso ela escolheu a cor BL4. E ela também tinha um desnível de gengiva na parte superior, só que quando ela sorria isso não aparecia. Então ela também não quis fazer nenhuma gengivoplastia. E esse foi o resultado final. Se você gostou, me segue aqui para ver mais casos como esse. Tem uma coisa que a gente nunca esquece: o primeiro sorriso que a gente se sentiu amado. Provavelmente esse sorriso foi dado pela sua mãe. Quando você nasceu, quando você errou, quando você acertou, quando você recomeçou. Mesmo ela estando cansada, ela tirava todas as forças para sorrir e te incentivar a continuar. Hoje eu sou mãe, tenho minha avó, e vejo que isso passa de geração em geração. O sorriso é aquele lugar que a gente volta quando tudo tá meio pesado. E também é ele que a gente lembra quando tudo se passa. Quando a gente lembra da pessoa que a gente ama, que já se foi, a gente nunca lembra dela séria. A gente sempre lembra dela sorrindo. O sorriso, ele é uma herança, porque quando tudo se vai, ele permanece. Então eu gostaria de desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Continue espalhando seu sorriso, porque o seu filho vai lembrar dele quando você não estiver mais aqui. Nossa, sonhei que fiquei sem dente. Esse é o Transformando CPFs da Renata. A Renata, quando era pequena, caiu de bicicleta, quebrou logo o dente da frente. E desde então, ela andava tendo muitos problemas com esse dente. Isso trazia muita insegurança para ela, porque sempre que ela ia no dentista, eles ficavam remendando esse dente. Até que um dia ela foi comer uma coxinha e o dente da frente dela caiu. Depois desse incidente, a luta dela continuou. A gengiva dela ficou escura e isso começou a trazer um grave problema de autoestima para ela. Toda foto que ela tirava, olha só as fotos. Olha, ela não sorria direito, olha, tem mais. Olha só essas fotos, gente. Até que um dia, ela olhando o Instagram, ela se deparou com um post meu. Com isso, eu coloquei 2 trabalhos de porcelana, uma faceta de porcelana e do lado uma coroa de porcelana. Desse jeito, eu eliminei completamente essa linha escura que aparecia no sorriso e a gente conseguiu então igualar a cor dos dentes com os dentes vizinhos que ela tinha. E ela ficou tão satisfeita, gente. Olha essa foto dela sorrindo. Olha a diferença. Olha só.
Olha como que ela tá sorrindo, gente. Tem preço isso? Fala sério. Você não tem mais que ficar segurando o sorriso? E ela agora é uma paciente completamente satisfeita e segura. Então, se você também tem essa insegurança ou conhece alguém que tem, esse post pode ser um sinal do universo para que você mande uma mensagem agora mesmo para mim, para a gente resolver esse problema de uma vez por todas. Essa é a Gabi, astróloga, amante dos livros, esportista e, além de tudo, linda, não é mesmo? Mas tinha um detalhe que incomodava. Sabe aquele detalhe que só a gente vê? Só que a gente olha no espelho e aquilo lá sempre tá perturbando a gente. A gente fala com os outros, mas ninguém percebe. Ouve o que a Gabi tem a dizer. Essa insegurança, ela tá muito relacionada ao tamanho do meu dente de cima. Vou sorrir pra vocês terem ideia. Tá vendo? O meu dente é bem pequenininho, mas foi um sorriso bem modesto, que geralmente é o sorriso que eu dou. Quando eu dou aquele sorrisão, a gengiva aparece muito. E isso é uma das coisas que incomoda. Então hoje eu tô indo fazer um procedimento pra gente arrumar com a doutora Ivina Galvão. Então, como isso realmente era uma dor para ela primeiro colocou Invisalign, que é aquele tipo de aparelho transparente com a dentista do meu consultório, a doutora Wendy. Nisso, depois dos dentes alinhados, ela foi fazer a gengivoplastia, que é um procedimento onde a gente tira o excesso de gengiva que aparece quando a pessoa sorri. E olha esse resultado. Não ficou ainda mais gata? Como melhorar uma mulher dessa com essa beleza? É quase impossível. Mas o tratamento dela ainda não terminou. Ainda estamos construindo esse sorriso. Agora, a próxima etapa é ela fazer um clareamento. Antes, ela achava que ela fosse precisar até colocar lentes. Como eu sou muito sincera com os meus pacientes, depois de um clareamento, eu tenho certeza que esse sorriso vai ficar perfeito e ela não vai precisar colocar lentes. E agora me conta o que você achou dessa transformação aqui nos comentários. Você, que tem medo de dentista, já ouviu falar na solução da sedação com óxido nitroso? Você sabe o que é? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes como isso funciona. Esse tipo de sedação funciona da seguinte forma. Através dessa máscara, o paciente fica respirando um gás, que é uma mistura entre o oxigênio e o óxido nitroso. Quando a gente faz a junção desses gases,
ele causa no paciente um tipo de sedação consciente, onde o paciente consegue interagir com o profissional, falando se ele está sentindo alguma coisa, ele consegue saber tudo o que está acontecendo no ambiente, porém tira aquela sensação de ansiedade, de medo, de pavor, do que vai acontecer logo em seguida, porque muitos pacientes que têm medo relatam isso, de que ficam com medo do que vai acontecer, se ele vai sentir dor. Como o paciente fica extremamente relaxado, mas ainda assim interagindo, isso traz muito conforto e confiança para o paciente. Além disso, nós temos duas vantagens. Não temos contraindicação por idade, podemos fazer tanto em crianças quanto em idosos. E a outra, você simplesmente vai ficar sedado somente no período do procedimento. Você, quando termina, pode sair daqui, pode malhar, pode voltar ao trabalho e não precisa nem vir com acompanhante. Porque simplesmente eu removo o óxido nitroso e deixo o paciente alguns minutos respirando somente o oxigênio puro. Com isso, o paciente sai daqui completamente normal. E aí, você gostou dessa novidade? Tem medo de dentista e agora começou até a ter uma certa coragem depois de saber que isso existe? Me conta aqui nos comentários. Hoje eu vou te passar 3 informações sobre o clareamento dental e a última é a mais importante. Primeiro, o clareamento dental é um tratamento e não apenas um procedimento. E para você realizar, você precisa estar com a saúde bucal em dia. Não pode ter gengiva sangrando ou cárie. E a segunda, não tem mais restrição alimentar. Você pode tomar seu cafezinho, seu vinho, seu açaí, que não vai interferir no resultado do seu clareamento. E a terceira é que quem tem sensibilidade também pode fazer clareamento. Só que antes a gente vai ter que fazer um tratamento para melhorar a sensibilidade. Então, se você quer ficar com o dente branquinho, clica aqui embaixo e agende agora mesmo a sua consulta. Talvez você que me segue aqui não sabe um pouco da minha história. Eu, desde muito pequenininha, falava que meu sonho era ser dentista. Minha mãe nunca entendeu por que eu falava isso, porque eu não tenho nenhum dentista na família. Mas esse sempre foi meu sonho. Quando eu era pequena, eu pedi uma Barbie dentista. E minha bisavó falou, vou te pedir uma promessa. Se eu te der essa Barbie dentista, você promete que vai ser dentista? Eu prometi e realmente cumpri a promessa. Só que, infelizmente, ela não estava mais entre nós quando eu realizei esse sonho. Mas da onde ela estivesse, ela com certeza estaria muito feliz. Só que até aí eu te contei como eu me tornei dentista. Só que nem sempre foi fácil. Eu sou filha única e os meus pais ficaram de cabelo em pé quando eles realmente viram que eu queria fazer odontologia. Para quem não sabe, odontologia é uma faculdade onde exige um investimento muito alto, que além da mensalidade tem aquelas famosas listas de materiais que custam muito dinheiro. Pois é, meu pai e minha mãe tiveram que se esforçar demais para conseguir realizar o meu grande sonho de ser dentista. Depois disso, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar no consultório de uma dentista que me deu uma oportunidade. E de lá, eu comecei a investir em especializações. A minha primeira especialidade foi em periodontia, que é quem trata de gengiva. Depois eu fiz implante, prótese e hoje eu realmente trabalho com o que eu mais amo, com a estética do sorriso das pessoas. O meu maior prazer é conseguir ver os meus pacientes sorrindo e realmente com as vidas transformadas. Para mim, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Além de ver esses sorrisos transformados, essas vidas modificadas, eu amo a conexão que eu crio com os meus pacientes. Todos eles se tornam amigos e posso dizer que até amigos íntimos. Eu realmente sou muito grata a Deus por eu conseguir fazer o que eu mais amo. Eu não acho que é um trabalho. Eu falo até que eu vou me divertir quando eu vou pro meu consultório. Então, eu sou grata a Deus e a você que confia em mim para cuidar do seu sorriso. Sorriso com dente amarelo e desgastado dá um aspecto de um sorriso de uma pessoa idosa, não é mesmo? Olha esse caso aqui que chegou para mim no consultório. Olha só. Pois é. Observa que se você for parar para pensar quantos anos essa pessoa tem, provavelmente você vai dar mais de 50 anos para ela, não é mesmo? Só que não, esse paciente tinha apenas 32 anos quando chegou no meu consultório. Ele chegou no meu consultório há mais de 10 anos atrás, com histórico de bruxismo muito severo e, além disso, erosão ácida. Ele tinha o hábito de tomar muitas coisas ácidas. Depois de uma avaliação
e um planejamento minucioso, a gente conseguiu transformar esse sorriso através das facetas de porcelana. E olha só como ficou esse resultado. Olha que coisa incrível, não é mesmo? Eu sou apaixonada nesse caso. E além disso, tem mais de 10 anos que eu faço o acompanhamento dele. Ou seja, mesmo um paciente que tem um bruxismo severo, ele fazendo o tratamento de maneira correta, ele pode sim realizar os sonhos de ter um sorriso perfeito novamente. Então, se você quer ter um sorriso como esse, clica aqui embaixo e agenda agora mesmo o seu horário comigo. Você é professora e tem uma rotina estressante, você deve estar com bruxismo. Esse era o caso da Tatiane. Olha a fotinha dela, parece uma princesa indefesa, frágil, não parece? Pois é, mas na verdade ela é professora e ela desgastou muito o dente dela por causa realmente dessa rotina estressante que, se você é professora e está assistindo esse vídeo, você sabe que é verdade, não é mesmo? E nisso a gente então fez as lentes em resina com o melhor material premium, que no caso vai ser ótimo no caso dela, que vai conseguir sustentar toda a força que ela faz no bruxismo, mas ela também tem um segredo. Ela é uma paciente muito disciplinada e usa a placa dela todos os dias, até para um cochilinho rápido à tarde ela usa, porque é bom a gente lembrar que quem tem bruxismo pode sim colocar lentes em resina, mas ela tem que usar uma placa para proteger esses dentes. E nisso a gente fez as lentes e olha como que essa mulher ficou ainda mais bonita. Era só o que faltava mesmo, não é verdade? Não tá lindo? Então, se você é professora, você pode agendar uma consulta, porque aqui eu tenho uma porção de professora e eu tenho a solução para o seu caso. Você lembra como era o sorriso do Ronaldinho? Com dentes separados, curtos. Muita gente dizia que ele não iria mudar esse sorriso porque isso era a marca registrada dele. Mas olha só como ficou quando ele transformou os dentes. Ficou muito melhor, não é mesmo? Imagina como a confiança dele não melhorou. E você, será que não está na hora de renovar o seu sorriso? Você pode ter medo, às vezes, de começar uma mudança e nem gostar de como vai ficar. Medo de mexer e ficar até pior. Mas antes mesmo de nós fazermos o seu tratamento, você vai passar por uma consulta de avaliação, um planejamento, vou te mostrar fotos. E sim, você vai se sentir completamente confiante antes mesmo de iniciar o seu tratamento. Se você gostou disso e quer dar um passo para essa transformação, clica aqui embaixo e vem conversar comigo. Acabei de fazer as facetas, eu amei o resultado. Eu tinha muito receio, tinha muito medo de ficar artificial, né? E pra mim foi muito bom, porque eu enfrento o problema do bruxismo desde a infância. E as resinas comuns, elas acabam quebrando com facilidade. E também dá umas manchinhas. E agora eu vou ter uma durabilidade maior. E com certeza indicaria para outras pessoas fazerem também, porque é um investimento que a gente faz na gente e garante uma segurança maior e um sorriso mais bonito. Você sabia que nem toda cárie dá para enxergar? Essas cáries são chamadas cáries ocultas. Elas podem ficar escondidas entre um dente e outro ou até mesmo debaixo de restaurações antigas. Elas só conseguem serem detectadas através de um exame clínico ou através de radiografia. Por isso, é tão importante manter as visitas ao dentista de forma regular. Os 3 sintomas principais de alerta são: sabe aquela dor ao mastigar alguns alimentos duros, com grãos? Então, isso aí pode ser o sinal de uma cárie oculta. Assim também como você ter um certo mau hálito mesmo mantendo uma boa higiene. E terceiro, se você ver manchas brancas no seu dente. Pois é, a cárie ela começa com uma mancha branca.
Então, a melhor forma de prevenir é usando o fio dental regularmente e também vindo ao dentista. E aí, me conta aqui nos comentários se você já sentiu algum desses sintomas. Nossa, sonhei que fiquei sem dente. Esse é o Transformando CPFs da Renata. A Renata, quando era pequena, caiu de bicicleta, quebrou logo o dente da frente. E desde então, ela andava tendo muitos problemas com esse dente. Isso trazia muita insegurança para ela, porque sempre que ela ia no dentista, eles ficavam remendando esse dente. Até que um dia ela foi comer uma coxinha e o dente da frente dela caiu. Depois desse incidente, a luta dela continuou. A gengiva dela ficou escura e isso começou a trazer um grave problema de autoestima para ela. Toda foto que ela tirava, olha só as fotos. Olha, ela não sorria direito, olha, tem mais. Olha só essas fotos, gente. Até que um dia, ela olhando o Instagram, ela se deparou com um post meu. Com isso, eu coloquei 2 trabalhos de porcelana. Uma faceta de porcelana e do lado uma coroa de porcelana. Desse jeito, eu eliminei completamente essa linha escura que aparecia no sorriso e a gente conseguiu, então, igualar a cor dos dentes com os dentes vizinhos que ela tinha. E ela ficou tão satisfeita, gente. Olha essa foto dela sorrindo. Olha a diferença. Olha só. Olha como que ela tá sorrindo, gente. Tem preço isso? Fala sério. Você não tem mais que ficar segurando o sorriso? E ela agora é uma paciente completamente satisfeita e segura. Então, se você também tem essa insegurança ou conhece alguém que tem, esse post pode ser um sinal do universo para que você mande uma mensagem agora mesmo para mim, para a gente resolver esse problema de uma vez por todas. Como minha paciente saiu desse sorriso aqui para esse sorriso aqui e sem parecer artificial. Essa paciente, ela ia se casar e estava muito insegura com esse sorriso. Imagina só, a noiva entrando no grande dia da vida dela e sorrindo, todo mundo só ia olhar esse dente. E ela falou: doutora, por favor me ajuda, porque não tem como entrar na igreja com esse dente assim. E além disso, todos os registros do casamento, ela sempre ia olhar as fotos com um sorriso mais escuro. E ela me pediu ajuda, então com isso eu fiz uma avaliação e vi que esse dente tinha um tratamento de canal muito antigo e por isso tinha escurecido esse dente. E assim eu sugeri que ela colocasse faceta de porcelana em apenas um dente. Ela já tinha feito clareamento antes de vir ao meu consultório, então eu realizei apenas a faceta de porcelana nesse dente. E olha só como esse resultado ficou incrível, olha só. E agora me conta, o que você achou desse caso? Ela estava prestes a se casar e não queria sorrir nas próprias fotos do casamento. Ela chegou aqui faltando menos de 2 meses pro casamento, com um dente assim, olha, muito escuro na frente. Imagina, o dia mais importante da sua vida você tendo que esconder o sorriso nas fotos? Então, a gente resolveu o caso dela fazendo uma faceta no dente. Olha como ficou. E agora ela podia ir então pro dia tão sonhado, sorrindo com segurança. Agora, se você também tem um caso parecido com o dela, não deixa para em cima da hora, perto de uma data importante, para você vir resolver. Agende agora a sua avaliação e vai ser um prazer te ajudar.
Hoje, o Transformando CPFs é em dose dupla. Vou mostrar pra vocês um casal daquela família tipo propaganda de margarina de antigamente. Como eu sempre digo, é muito mais difícil fazer gente bonita ficar ainda mais bonita. E nesse caso, os dois eram bonitos. Além deles terem essa família linda, eles também adoram se divertir à noite com os amigos e adoram torcer pelo Flamengo. A Isa, a minha dorama dos sonhos, a japa perfeita, se incomodava com esse sorriso. Olha só. Ela sorria, só que os dentes estavam amarelados, porque ela usava aparelho durante muitos anos. O aparelho ajudou a alinhar esse sorriso, mas ela não gostava muito do formato dos dentes nem da cor que ela já tinha tentado fazer clareamento. Ela foi a primeira a vir se transformar. Quando ela chegou em casa, o marido se derreteu todo vendo aquela belezura chegando e falou: "Eu quero também". Ela nem acreditou quando ele topou também fazer essa transformação. E olha só como também era o sorriso dele. Realmente, não ia ter como sorrir perto dessa esposa linda com esse sorriso, não é mesmo? Com isso, ele foi ao meu consultório e também fizemos essa transformação. Olha só o resultado dele, como ficou. E agora o resultado dela. Olha como essa nossa dorama ficou. Agora eu vou mostrar pra você a foto de família no aniversário dele. Quando eu vi, eu não resisti. Tive que printar. Olha o sorriso desses dois, gente. Fala sério, fiquei cheia de orgulho quando eu vi que eu era a pessoa por trás dessa obra de arte. Tem vontade de colocar faceta de porcelana, mas tem medo do desgaste que precisa ser feito nos dentes, porque você já cansou de ver pela internet postagens, inclusive de famosos, mostrando dentes tão desgastados que parecem até dente de tubarão? Pois é, eu vim aqui te tranquilizar. Naquelas fotos, aqueles dentes estão muito desgastados porque aquilo ali é um preparo para coroa total, que é um tratamento diferente de faceta de porcelana. Na coroa total, realmente precisa ter um desgaste de toda a estrutura dentária para que aquela coroa de porcelana encaixe sobre toda a estrutura. Já nas facetas, a gente precisa fazer um desgaste minimamente invasivo de apenas meio milímetro na parte da frente do dente. O desgaste, às vezes, é até imperceptível para uma pessoa leiga. E ela não vai trazer prejuízos à sua estrutura dentária, porque esse desgaste ele é feito apenas para aquela faceta se acomodar na estrutura dentária. Então, eu te aconselho que, se você tem vontade, vá num profissional de confiança que só ele vai saber te indicar qual é o melhor procedimento para o seu caso. E agora me conta, você sabia disso ou você achava que todo mundo que colocava faceta tinha que ter grandes desgastes como aqueles? Tchau, espero que vocês tenham gostado. Não faça lentes em resina antes de assistir esse vídeo. Você já ouviu falar no triângulo da beleza? Esse triângulo é quando o branco do seu olho é correspondente ao branco do seu dente. Quando você tem esse triângulo, quem te vê te acha mais belo, acha que seu rosto é mais harmônico. Então, como a gente faz essa análise? Quando a gente vai escolher a cor das lentes em resina, a gente pega um dentinho artificial e compara com o branco do seu olho. Nisso, a gente vê se ele tá mais claro ou mais escuro do que o seu olho. Nisso, a gente vai ter uma noção de como vai ser o resultado final. Quando a gente tem um dente mais amarelo, mais escuro do que o branco do seu olho, a gente acaba tendo um aspecto mais envelhecido, mais cansado. Se você escolher um dente mais branco do que o branco do seu olho, você realmente vai ficar com um dente com aspecto mais artificial. Mas isso depende de gosto. Tem pacientes que chegam no meu consultório me pedindo dentes muito brancos. Eu explico para eles essa questão de diferença. Mas se ele quiser, tá tudo bem. Agora eu sugiro que você pare e olhe no espelho a cor do seu dente comparado com a cor do branco do seu olho. E se você vê que isso agora tá fazendo total sentido e você tá precisando mudar essa realidade, me chama aqui pra gente conversar que eu posso te ajudar.
medo de conversar com alguém e tá com bafo de onça? Você sabia que, na verdade, o mau hálito, 90% dos casos, ele vem por causa da boca? Não é por causa do estômago. O mau hálito, ele acontece porque muitas vezes você deixa resíduo de alimento entre os dentes porque não passa o fio dental. Você não limpa a língua, você tem restaurações mal adaptadas, blocos antigos que ficam ali juntando resíduo e isso que dá o mau hálito. Então, se você tem essa insegurança, é porque você ainda não é meu paciente. Para com isso agora mesmo e deixe de ter medo de ter bafo de onça. Aquele dente, aquele implante que estava com diferente também. Tá muito diferente, São Deus. Eu fico uma boca super saudável, sabe? Você está gastando dinheiro com harmonização, com cirurgia plástica e, na verdade, pode ser o seu dente que está te envelhecendo. Existem vários problemas que podem estar causando o seu envelhecimento, como o bruxismo, que causa desgaste do seu dente. Quando você desgasta o dente, você perde a altura desse terço inferior da face. Sabe quando você olha o idoso e ele tá até sem dentadura e quando você olha ele tá com a boca murcha? Esse aspecto pode acontecer com você cheio de dente na boca. Os dentes amarelados também vão trazer esse aspecto de envelhecimento. E além desses dois ainda tem quando você perde o dente e não substitui. Você acha assim, é dente lá de trás, ninguém vai ver. Pois é, ninguém vai ver o dente, mas vão ver que o seu rosto tá mudando. Então quando você perde o dente é essencial que você substitua colocando um implante, porque assim você também vai manter a altura e vai mostrar que você tá com um aspecto mais jovem. Então você não tem que ficar só se preocupando com quantos ml você precisa, quantas seringas você vai usar para fazer os seus preenchimentos. Você tem que se preocupar em agora pegar esse telefone, mandar uma mensagem e agendar uma consulta comigo. Doutora, tira essas lentes que eu odiei o resultado. Você deve estar achando que quem colocou essas lentes fui eu, né? Mas pode ficar tranquilo que não foi não. Essa é a história da dona Maria Claudete. Ela colocou lentes em resina com outro profissional e olha que não tinha nem tanto tempo assim. Ela falou que as lentes estavam quebrando pela parte de trás dos dentes, estavam mudando de cor e ela precisou de outro profissional fazer um conserto. E olha como que ficou o resultado desse lugar que ela fez. Olha só. Então, primeiro eu removi tudo e na mesma sessão a gente refez o caso dela, colocando então as 10 lentes superiores. E eu achei esse caso lindo também. Olha só, olha esse antes e depois, gente. Não parece outra boca? Ela até falou, parece até que eu tenho mais dentes na boca na hora que ela sorriu. Ela falou isso. Ela, inclusive, vai agora continuar para fazer outros tipos de tratamento, porque ela falou, doutora, você conquistou meu coração com essa transformação. Esses dias eu saí para almoçar com um amigo meu e ele me falou que estava morrendo de dor no dente. Que ironia, né? E na hora de escolher o restaurante ele falou para mim, vamos escolher algum que tenha sopa? Não encontramos um restaurante com sopa e ele pediu pro garçom, moço, tem como você fazer um risoto bem molinho para mim? Um risoto molinho? E aí eu comecei a pensar, poxa, por que ele tá adiando esse problema? E eu falei com ele, chegou a hora de você resolver isso? Ah, não posso agora, porque eu tô cheio de trabalho. E se eu for parar pra resolver, eu vou ter que ficar de repouso e não vou conseguir trabalhar. Ele ficou lá enrolando com a comida, deixou a comida esfriar, deixou a comida no prato e depois ele se despediu falando de mim. Preciso ir embora porque eu ainda vou trabalhar hoje. Ele foi, mais tarde, falou pra mim uma mensagem. Ih, Ivna, me deu uma crise de enxaqueca por conta dessa dor de dente e eu não consegui nem trabalhar. E olha que ironia, quantas vezes a gente deixa de resolver um problema achando que aquela resolução vai atrapalhar no nosso trabalho, quando na verdade não resolver já está atrapalhando ele. Minha videomaker Larissa acabou de falar que ela se identifica com esse problema, então se você também está adiando porque você não pode faltar ao trabalho, Isso,